Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto, começando com uma discussão que não está vindo à tona em um momento em que isso é o que mais se deveria estar falando a respeito da sanidade de Biden. Aquilo que nós víamos no debate, nesse último debate que ele teve com Donald Trump, que é o primeiro da campanha, nós temos visto e apontado já por alguns anos na administração. Nós víamos e dizíamos aqui para vocês que Biden não estava já muito bom da cachola, né? Nós, inclusive, sinalizamos isso várias vezes para vocês. E o que tem a ver isso com o fato de que o nível de ameaça às bases militares dos Estados Unidos na Europa aumentou após o fraco desempenho de Biden no debate? É porque assim, pessoal, vocês pensem o seguinte: como é que uma nação tão poderosa, composta de políticos tão eloquentes e todos eles muito poderosos também, permite que um homem com o estado mental do senhor presidente norte-americano permaneça no cargo dessa potente nação no estado em que ele se encontra? Ora, tanto a situação democrata, que fazia de conta que nada estava acontecendo, várias vezes nós víamos inclusive líderes, né, do mesmo viés ideológico, liberal e globalista na Europa, onde quer que ele visitasse, disfarçando os disparates dele, né, tentando colocar inclusive muitas vezes ele de volta num caminho onde ele deveria seguir, pegavam ele literalmente pelas mãos, né, para colocar ele no caminho, porque ele às vezes simplesmente saía andando rumo ao nada, né? Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de troça ou piada com ele, mas, né, colocando um fato real. E como é que a oposição também permitia isso sem requerer um exame de sanidade mental dele? Bom, seja como for, os inimigos não se fizeram de cegos, né? Eles perceberam, e agora, com o que aconteceu no debate, né, o nível de ameaça às bases militares dos Estados Unidos aumenta, primeiro porque o inimigo então tem a confirmação de que realmente o Biden está com problemas, como se já não tivesse, né? Como se eles não tivessem inteligência no sentido de espionagem mesmo, né, para saber disso. O comandante militar dos Estados Unidos, segundo o site Breitbart, para as forças na Europa, aumentou o nível de proteção para bases e forças militares dos Estados Unidos após o fraco desempenho do presidente Joe Biden no debate contra o ex-presidente Donald Trump. Então, o que salvaguarda os Estados Unidos é o fato de que lá o poder não se concentra tanto nas mãos de uma pessoa só. Então, vocês vejam que um comandante militar que é lotado e responsável pelo setor europeu, né, ele vai lá e toma a atitude que precisa ser tomada sem que essa ordem precise vir diretamente do presidente, né? Mas a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, disse que isso se deveu a uma combinação de fatores e não está relacionado a uma única ameaça. Isso foi feito por excesso de cautela. Não vou entrar em mais detalhes. Claro, eles não podem admitir, né, que mantiveram quem eles mantiveram no poder por todos esses anos, né, e que está sendo mantido ainda, vai ser mantido possivelmente até o final do ano. Nós já estamos nos encaminhando aí para a última metade do ano e ainda permanece na campanha presidencial, apesar dos apelos desesperados aí dos liberais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. É isso aí, né? Isso é o mundo que nós vivemos, né, pessoal? A pessoa que supostamente carrega a mala com o botão vermelho, né, tendo problemas de cognição desse nível aí que todo mundo está vendo e poucos admitem abertamente. E vamos adiante, que um político israelense esculpiu pedras para construir o terceiro templo. Foi um ato simbólico, na verdade, né? Ele pegou aqui um cinzel, né, um martelo, um cinzel, e esculpiu uma pedra, uma única. Óbvio que ele não esculpiu a pedra inteira, mas ao fazer isso, o que ele está sinalizando é que há uma vertente política nos Estados Unidos, ou melhor, em Israel, que vai tentar reconstruir o terceiro templo, né? Então, é algo que a gente também já vem anunciando há alguns anos. Cada vez eles têm se aproximado mais disso. Tem toda aquela questão das novilhas vermelhas, que há uma discussão a respeito de se aquelas que eles detêm hoje são ou não passíveis, né, do uso, né, na cerimônia. Enfim, tem uma série de preparações de instrumentos de ouro,
o treinamento de levitas, etc. Tudo aguardando o momento, né, que eles tanto esperam aí de reconstrução do templo. Porque, para quem não sabe, segundo a crença judaica, o Messias ainda não veio e só virá, né, quando o terceiro templo estiver reconstruído. Então, só para atualizar vocês a respeito disso aqui. Porque Israel, queira ou não queira, embora seja um país pequeno, é extremamente influente no mundo. E falando ainda em religião, o Paquistão condenou um cristão ao fim de sua existência por conta de uma postagem que eles chamam de blasfema no TikTok. O Tribunal Anti-Terror do Paquistão condenou esse jovem cristão chamado Izan Chan ao fim de sua existência por supostamente republicar uma imagem de um Alcorão profanado nas redes sociais. Então eles consideraram isso aqui conteúdo de ódio em um momento delicado quando as autoridades já estavam lutando para conter violência. Naquela ocasião, após acusações de profanação do Alcorão, uma multidão de cerca de 10 mil militantes muçulmanos iniciou um ataque violento, destruiu e queimou cerca de 500 casas cristãs e cerca de 26 igrejas no bairro cristão da cidade de Punjab. Esse também está aqui no site Breitbart. Para quem não sabe, a maioria dos cristãos, né, na Índia são os antigos intocáveis. O que são os intocáveis? Lá na Índia tem aquelas castas, né? Então, a casta dos sacerdotes, dos guerreiros, dos comerciantes, dos operários. E aí os intocáveis eram aquele povo que literalmente era intocável, que ninguém queria sequer botar a mão porque eram pessoas em condição de rua, né? Os drogados, mendigos, enfim, mulheres da vida e tal. E os únicos que tocaram neles, né? No passado, isso é uma geração, já são gerações mais antigas, né? Os que se converteram, né, dos intocáveis foram mais assim a grande massa que se virou para o cristianismo. Os únicos que tocaram neles foram os cristãos, né? Os sacerdotes que foram lá e converteram essas pessoas, converteram a vida delas. Elas começaram então a progredir, a construir famílias e sair daquela estado de decadência espiritual e moral e física em que estavam, né? E aí o cristianismo começa a crescer muito fortemente lá na Índia através dos intocáveis. Hoje já é outra situação, né? Já são outros os convertidos lá, de todas as castas, mas são muito perseguidos. E isso acontece de uma certa maneira também no Paquistão, não só na Índia, eu contei da Índia, mas no Paquistão também começa assim através das castas menos favorecidas. Mas, né, vocês estão vendo aí que qualquer motivo é motivo aí disso aqui que nós vimos, né? 10 mil militantes, né, atacando aí 500 casas cristãs, etc. E para finalizar isso aqui, ó, pessoal, por falar aí em ódio, discurso de ódio, né, o Nigel Farage combateu uma falha fatal daquilo que o site político.eu, que é um site liberal, trago de vez em quando notícias aqui para vocês, ele chama de extrema-direita. Os nacionalistas europeus, dizem eles, muitas vezes têm dificuldade em apresentar uma lista limpa de candidatos respeitáveis. O que eles querem dizer? É que houve alguns candidatos aí que andaram fazendo comentários, segundo eles, racistas e homofóbicos. Eu não sei qual foi o comentário, não fui atrás de ver, mas parece que isso teve uma repercussão bem forte lá no Reino Unido, bem contrária, e o Farage rapidamente deserdou as opiniões do ativista Andrew Parker, por exemplo. Não sei quais foram as opiniões, porque obviamente que racismo não deve ser admitido, e nem a perseguição a pessoas que têm atitudes sexuais aí que fogem do padrão, né? Embora dentro do cristianismo essas atitudes sexuais sejam criticáveis, a pessoa tem de ser admitida normalmente em sociedade, né? Então isso é um ponto. Só que obviamente que não dá para confiar em tudo que a mídia liberal chama de racista e homofóbico, porque eles exageram em tudo. Então, como eu não vi o comentário, eu não sei o que foi ou deixou de ser, né? E se foi realmente racista, óbvio que tem de ser condenável,
né? Porque uma coisa é aquilo que os europeus estão fazendo e que eles têm direito de defender a própria casa deles, a soberania da casa deles, não admitir que qualquer um entre lá, porque não é assim, né? Se você vai admitir que imigrantes entrem, você vai fazer uma seleção moral, criminal, né? Buscar a lista de antecedentes deles. Mas isso é totalmente diferente de discriminar alguém só porque ele é de um país X ou de uma pele Y, seja lá o que for. E aí sim é um preconceito, né, que é racismo, que isso é inadmissível. Então são duas coisas diferentes. Uma é defender a sua casa e outra é atacar quem é diferente de você. São coisas muito diferentes. É a mesma coisa em relação à questão de atitudes, né, de cunho íntimo, né, que uma coisa é você não concordar que aquilo seja a melhor coisa para a pessoa fazer e outra coisa é você atacar a pessoa que faz aquilo que você não concorda. São duas coisas bem diferentes. O que, aliás, o radical do outro lado não admite como sendo diferente também, muitas vezes, né? Ele acha que é tudo a mesma coisa. Então, de radicalismos em radicalismos, o mundo vai indo aí de mal para pior, né? Então, Farage não é o único líder nacionalista que busca se dissociar do racismo aberto entre suas fileiras. O partido de extrema-direita, Rally Nacional da França, vem realizando um processo de desdemonização. É porque extremista mesmo, pessoal, são poucos, né? Então, se aparece um e outro ali, porque uma coisa é você ser nacionalista ou patriota, ou, enfim, defender o seu país, e outra é você discriminar, né? Atacar alguma pessoa, enfim, aquilo que a gente já falou aí. Então eles vão tirando um e outro que vão por esse lado mais extremo. E que, convenhamos, é a minoria, né? Então eles apelidam aí a maioria de extremista, por quê? Porque eles querem aplacar o crescimento dessa direita que eu já critiquei várias vezes. Eu sou muito mais crítico da esquerda e do centro do que da direita, mas a direita também tem muita coisa para ser criticada aí, porque é muito farisaísmo também, né? Muita coisa assim de só da boca para fora e daí na prática não é assim que a gente vê. Mas enfim, né? Às vezes dos males o menor. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.